Olá, graça e paz. Como é bom, como é maravilhoso a gente sair de um estudo bíblico cheio da graça de Deus, cheio de revelação do Pai, do Espírito Santo. E eu quero trazer para você hoje, meu amado em Cristo, minha amada em Cristo, uma revelação tremenda do Senhor para nós. Porque muitas vezes ficamos sofrendo, abatidos, desolados, desanimados. Irmãos, nós temos um Deus tremendo, cheio de amor. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, porque é tão grandioso esse Deus, tão amoroso, o teu amor tão perfeito, a tua vontade tão agradável, boa, perfeita. E muitas vezes a gente fica desolado, triste, como eu vou falar sobre hoje aqui, o encontro de Moisés com o Senhor. Tem maravilhas, tem preciosidades e ficam aqui guardadas na Bíblia se a gente não abrir, não ler, não se alimentar da palavra do nosso Pai. Eu quero ler para os amados aqui Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Horebe, também chamado de monte Sinai, na Bíblia aparece várias vezes, e também chamado do monte de Deus. E Horebe significa desolado, seco, porque é assim que o ser humano se encontrava Moisés antes de estar na presença de Deus, antes de receber a revelação do coração do Pai. Nós somos secos, sem frutos, desolados, mas como foi maravilhoso esse encontro. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quando fala na Bíblia anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus que desceu, apareceu aqui a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés não teve medo, não achou que era um fantasma, porque o Senhor o havia atraído. Com laços de amor, ele se aproximou da sarça para ver o que estava acontecendo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele se questionou. E monte também, naquela época, significava-se o templo do Senhor, onde as pessoas iam para orar, conversar com Deus. Então Moisés, deve ter pensado: eu estou aqui para um chamamento do Senhor, deve ter passado pela mente dele. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 5, que vai revelar o caráter de um Deus amorosíssimo. Olha só, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Ele se revelou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para ele, tamanha a glória de Deus. E o 7, irmãos, está falando diretamente conosco. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, olha só, que está no Egito, ouvi o clamor, o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento e desci para livrá-lo. Quais são as ações que o Senhor tem para conosco, irmãos? Será que nós podemos isso interiorizar, guardar no coração? Que quando eu estou numa aflição, aqueles que são do Senhor, aqueles que creem em Jesus Cristo de todo o coração, que viram pela fé seus corações trocados lá na cruz de Cristo, será que eles estão sabendo de tudo isso? Eu não sabia. Eu já havia lido esse texto e não sabia, não tinha atentado para detalhes tão importantes, que o Senhor vê a aflição do seu povo. O Senhor ouve o clamor do seu povo. O nosso Senhor, Ele vê nosso sofrimento e Ele desce aqui para nos livrar.
Gente, é um tamanho amor que eu não consigo explicar com palavras. Por isso desci, versículo 8, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra que mana leite e mel, uma terra boa e ampla. Olha só o lugar que o Senhor queria levá-los, irmãos. Quando o Senhor nos tira da aflição, Ele quer nos levar para uma terra boa, ou seja, para a presença dEle. A melhor Canaã para nós, a celestial, é estar em Cristo Jesus. É ter a paz de Cristo, a terra que emana o leite do sustento do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E ainda te digo mais, que em Números 12, nós vamos ver outro agir do Senhor inexplicável, de tanto amor, de tanto cuidado que Deus teve com Moisés. Ele ainda, vamos ver o que ele agiu na vida de Moisés. Números 12, 1, a partir do 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara Moisés, pois tinha casado com ela. Cuxita é etíope, é uma mulher de pele escura, que eles achavam que não era uma judia, não era uma pessoa do povo deles. Eles tiveram um preconceito, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, que Moisés havia casado com essa filha de Jetro, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Tem falado o Senhor e não conosco, através de nós? E o Senhor ouviu. Gente, olha que tremendo ser filho desse pai. Ele ouve quando pessoas tramam nas nossas costas, falam mal. Aqui eram irmãos de Moisés. Moisés era ali o líder daquele povo, devia ser respeitado, não mais que Deus, mas devia ser respeitado, sim. Ele estava guiando o povo para uma terra boa, estava libertando o povo do jugo da escravidão do Egito. E aí os irmãos de Moisés conspiram contra ele, mas Deus viu. Deus vê, irmão, quando alguém está te perseguindo, está difamando você. Deus vê, Deus ouve, Deus se ira. Vamos ver aqui. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Depois do encontro que ele teve com Jesus lá no monte, ele ficou tão manso, a ponto do Senhor falar isso para Miriam e Arão, que nós vamos ver agora. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam e Moisés, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Deus disse: e se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a eles, falo com ele, faço conhecer, ou falo com eles em sonhos. Deus tratava com todos os profetas antes de Moisés em visões e em sonhos. Olha isso agora. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e Deus se retirou, e Miriam se achou leprosa. Foi a ira do Senhor. Gente, olha um Deus que vê, que nos defende, que veio aqui falar, que Deus fala boca a boca com Moisés porque Ele quer. Não adianta ter inveja, ter ciúmes que eles tiveram, porque Deus, Ele age da forma que Ele quer. E Ele ainda diz que Moisés era fiel em toda a casa. Não é pelo fato de Moisés ser diferente de nós, que ele também é humano, que ele também errou, não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus em uma das andanças com Deus, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: um Deus que vê, um Deus que nos defende, um Deus que é conosco, que quer falar com você, comigo, no seu quarto, no meu quarto. Não precisamos hoje em dia ir para monte nenhum, mas Ele nos ama de coração. Dá para a gente temer os homens? Vamos ler para vocês aqui também Salmo 106.
O 44 e o 46. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor, e lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de tuas misericórdias. Multidão de misericórdias Deus tem para mim, para você, para nós. Será que é para nós vivermos tristes, acabados, derrotados? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Moisés e nós para Ele, que Ele nos ama, somos os mesmos. Mas, irmãos, vamos agora viver daqui para frente com essa mente que, meu Deus, Ele vê minha aflição, Ele ouve o meu clamor, Ele sabe do meu sofrimento, Ele desce para me livrar. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.